Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que requer a sua atenção, o meu interesse e a nossa inteira disposição. Por aqui, a nossa pauta é o sedentarismo. Mais precisamente, nós vamos falar, a partir de agora, das doenças que estão relacionadas com a falta de atividades físicas no nosso dia a dia, ou seja, com a falta de uma rotina saudável nas nossas vidas. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, a doutora Aline da Silva Pinto. Ela que é especialista em educação psicomotora e professora no curso de Educação Física da Fevale. Então, professora Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos a participação da doutora Aline e também saudamos a participação do nosso outro convidado, o doutor Eduardo Brum. Ele que é médico ortopedista e especialista em nutrologia do esporte. Então, doutor Brum, seja também muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Vamos lá falar sobre um tema de extrema importância, para a população. De imediato, eu quero começar perguntando para a doutora Aline como fazer para ter essa rotina mais saudável, para ter uma rotina de atividades físicas e sair desse tal sedentarismo, desse mal que tanto se fala na sociedade atual. Sim, bom, essa é uma questão bem complexa, né, Matheus? Mas também, por outro lado, simples, porque quando nós falamos de atividade física, nós falamos de todos os movimentos e tudo que nós fazemos no nosso cotidiano que envolve, né, o movimento. E nesse sentido, muitas questões, muitas formas de qualificar o nosso dia a dia são possíveis. Nas grandes cidades nós temos uma inatividade muito grande, uma dificuldade de nos mantermos em movimento. Nos deslocamos muito de carro, utilizamos muitos artefatos que diminuem a nossa necessidade de movimento. Então, nesse sentido, é possível revisitar as nossas práticas diárias, as nossas idas até o supermercado, as nossas organizações de entrada e saída das nossas residências, utilizar mais escadas, enfim. De uma forma geral, é possível tornar a nossa vida mais ativa, Por outro lado, uma atividade física sistematizada, ou seja, a prática de exercícios físicos organizada e orientada por um profissional de educação física, sem dúvida qualifica esse processo, e nos coloca a nos desenvolvermos nesse sentido. Doutor Brum, levando em consideração o que a doutora Aline acaba de nos dizer, para iniciarmos a nossa conversa aqui no TV Câmara Entrevista, a gente pode também falar que a atividade física, a fuga do sedentarismo é uma opção que as pessoas têm que fazer? Exatamente. A doutora Aline colocou as situações que são de extrema importância. A gente diferenciar o que são atividades físicas de exercício físico. Às vezes as pessoas elas confundem um pouco. Atividade física, como a doutora já bem nos colocou, é o teu dia a dia, aquilo que você faz, é o movimento do teu dia a dia. O exercício físico, ele está associado a um processo em que, eu vou me vestir, eu vou me organizar para ir numa academia, para fazer uma corrida. Então, assim, a gente pode modificar, a gente pode ter melhoras nesse processo simplesmente se movimentando mais, simplesmente fazendo com que alguns trechos em que a gente faz de automóvel, por exemplo, eu vou ali na esquina para comprar um pão, eu vou ali na esquina, na padaria ou no supermercado. Esse trecho, se você fizer ele a pé, você já está praticando atividade física. Então, quando a gente fala em movimento, a gente não fala especificamente, não, eu vou fazer um esporte, eu vou jogar tênis, eu vou jogar futebol, eu vou fazer um exercício físico, eu vou à academia, eu vou correr, eu vou botar uns tênis. Não, a gente está falando de todo o tipo de movimento. E isso é extremamente importante porque tudo acaba levando confluindo para o processo de saúde. Professora Aline, tem como a gente identificar quando a gente está refém do sedentarismo já? Atualmente, acho que é bem visível, Esse período de pandemia, principalmente, que nós ficamos isolados, grande parte das pessoas, E num trabalho
no interior das casas, acho que algumas coisas já começaram a acontecer, né? Até observamos um movimento grande de prática de exercícios físicos, de procura, né, por profissionais de educação física nesse período pós-pandêmico, né, ou do final da pandemia, né? Porque as pessoas passaram a identificar dores no corpo, cansaço, sintomas também relacionados a questões respiratórias, enfim, né, e todo o alarme que se fez com relação às pessoas inativas, né, com relação à infecção respiratória. Então, esses sinais aparecem, né, as dores começam a aparecer, algumas dificuldades de deslocamento e que ficam ainda mais visíveis após esse período. Mas acho que é importante nós ressaltarmos, né, que por vezes nós aqui tentamos dividir, né, a questão de atividade física e exercício físico para entendermos bem o que é uma coisa e o que é outra coisa, que se relacionam, mas não são idênticas, é que muitas pessoas praticam exercício físico 2 ou 3 vezes por semana, 3 horas, né, por exemplo, né, uma pessoa que pratica 3 vezes, e se sente uma pessoa não sedentária, né, eu sou muito ativo. Se a gente calcular quantos dias nós temos em cada dia, né, e diminuirmos todo esse somatório de dias de uma semana e reduzirmos os 3 dias e a pessoa utiliza o carro para tudo, não se movimenta no seu dia a dia, não tem um cotidiano ativo, isso não é tão positivo assim. Então a gente precisa ter uma observação de todo o contexto da nossa vida, né? Parece assim, as fotos, as selfies, né, nas academias, está pago, né? 2 horas e o restante do tempo a pessoa, o lazer é estático, o momento com a família é estático, o trabalho é estático. Então, são questões para a gente refletir, né, de como estamos gerindo a nossa vida. A vida ativa é muito além desse exercício programado. Exato, o exercício programado é importantíssimo, né? Enfim, a minha área de atuação eu entendo como um processo necessário, vital, né? Mas uma vida mais ativa é uma busca que todas e todos devem ter, né? E é essa questão que o Dr. Eduardo traz de fazermos os trechos a pé, né? Nos deslocarmos com mais frequência, utilizarmos as escadas do prédio, enfim, outras questões possíveis, né? Cuidarmos do nosso próprio jardim, coisas que as pessoas de outras gerações já faziam com mais frequência e no momento atual a gente percebe uma redução, principalmente como eu, né, vou repetir nas grandes cidades, né, que nós temos ali uma vida agitada, com trânsito, né, e outras questões que nos levam para essa inatividade também. Agora, doutor Eduardo, a doutora Aline nos falava sobre os impactos da pandemia nessas atividades físicas, falando um pouco de sintomas, dores no corpo, que as pessoas identificaram também ao longo desses últimos 2 anos de pandemia, de mudança nas atividades diárias delas, principalmente na rotina de trabalho. Então, quais os impactos e os malefícios, prejuízos mais claros e diretos nessa inatividade física provocada pela pandemia? Vamos fazer uma análise. O nosso corpo, a nossa genética, ela não foi feita para nós ficarmos parados. Se vocês forem analisar em termos de genes, em termos de seleção natural, nós fomos feitos geneticamente para nos movimentarmos, né? O homem das cavernas, no período paleolítico, né, dando um exemplo clássico, ele corria atrás da presa, do alimento, senão ele não comia. O que aconteceu agora? O que está acontecendo? Devido à industrialização, o processo tecnológico, a nossa vida ela facilitou muito. Ela facilitou muito, tanto do ponto de vista de não se movimentar, né, por essas facilidades, mas também no excesso de alimentação, na questão alimentar, que também, além do sedentarismo, além da inatividade física, é de extrema importância também, né, para todas essas patologias que a gente está vendo acontecerem no qual o problema está associado ao exercício e alimentação. Então, vamos lá. Como nós fomos feitos para nos movimentarmos, como nós fomos feitos para fazer atividade física, exercício físico, o corpo,
quando nós estamos num sedentarismo, ele sofre demais, ele acaba sofrendo, nossas articulações sofrem. Então a gente começa a ter mais dores musculares, mais dores no corpo. Como eu disse, né, como nós não gastamos energia, né, a nossa energia ela fica acumulada, a gente se alimenta num ambiente obesogênico. O que significa? Um ambiente em que as coisas são muito fáceis, né, os alimentos são muito fáceis de serem utilizados, alimentos com grande nível, né, com alto índice glicêmico, com calorias elevadas. Então, assim, a gente está sempre se alimentando e gastando pouco. Isso vai gerar uma série de fatores, uma série de doenças, vários problemas associados a isso, né? Não me movimento, não gasto energia. Me alimento com alimentos com índice glicêmico, com nível calórico elevado. Estou acumulando energia. Isso gera o quê? Obesidade, né? Gera sobrepeso. E por isso que as pessoas que nós falamos, o sobrepeso hoje, a obesidade, é o maior mal da humanidade. É o que vai realmente gerar, já está gerando nos países desenvolvidos, por incrível que pareça, né? O sobrepeso e a obesidade, ele está muito associado ao desenvolvimento, né? Aos processados, à alimentação ultraprocessada, rica em energia, né? Tu vê que pequenas porções, elas equivalem a grande quantidade de alimentos. Se tu vai comer uma bolachinha recheada, por exemplo, né, 2, 3 bolachinhas equivalem a uma alimentação inteira saudável. Então, tudo isso está nos gerando obesidade. Obesidade leva a quê? Leva a doenças, leva ao diabetes, leva a hipertensão, leva a dislipidemia. Então, tudo é consequência de um processo em que nós acabamos nos adaptando, vamos dizer assim, né? A tecnologia ela veio para nos ajudar, mas nesse aspecto ela acaba nos desfavorecendo. Então a gente tem que voltar às origens. A ideia é essa, a ideia é voltar, é retornar às origens, é se movimentar, porque a nossa genética ela foi feita para isso. Muito boa essa pauta que o senhor traz para o nosso programa, doutor Eduardo, sobre a obesidade, a questão alimentar, porque conforme o Ministério da Saúde, doutora Aline, mais de 22% da população brasileira está sofrendo com a obesidade e esse número tende a aumentar até 2030, passando aí de 500 milhões de pessoas tendo problemas com doenças cardiovasculares, diabetes, como o doutor Eduardo falou também. Então, o que esse dado, o que essa projeção indica para a realidade do futuro do país? Bom, essa projeção, ela já é discutida e debatida há bastante tempo, né? Agora, nessas últimas semanas, com a declaração da Organização Mundial de Saúde, isso, né, foi também propagado, né, a partir de questões financeiras. Foi bem impactante visualizar isso, acho que é até bastante interessante a abordagem, porque de uma certa forma toca em algumas pessoas de uma forma mais direta, né? Mas ao mesmo tempo que nós temos então um aumento dessas doenças, nós temos um aumento da longevidade no Brasil e no mundo, né? O doutor Eduardo estava falando sobre os países desenvolvidos, né? E os países em desenvolvimento, a gente tem um aumento vertiginoso da longevidade. Então, cada vez temos mais pessoas idosas longevas, né? Que passam dos 80, 90 anos. Eu trago isso para nós pensarmos como essas pessoas chegam, como nós chegaremos e como as pessoas, né, de outras gerações chegam nessa etapa da vida. Então, essa questão de custos que está aparecendo nas reportagens, enfim, nos leva a pensar de como nós vamos lidar com pessoas, né, com uma idade avançada, com doenças graves, né, como essas doenças não transmissíveis, né, e graves e que demandam todo um cuidado específico, né? Então, eu acredito bastante, né, numa ideia de uma mudança cultural, né, nessas práticas e nesses hábitos, Matheus. E eu acho que isso já começa, né, desde a entrada nas famílias, na entrada na escola e todo um processo educativo que faça com que, né, as pessoas se desenvolvam, né, de uma forma mais saudável, né? Então, assim, agora, nesse momento, isso é um dado que já vem sendo debatido há bastante tempo. Existe um crescimento que nunca parou, né?
E agora o que nós podemos fazer são ações afirmativas, né? De inserção em todos os espaços possíveis, né? De atividades que proporcionem mudanças de hábitos, de organização de grupos, até grupos de convivência em diferentes comunidades, nas unidades básicas de saúde, que já vem sendo feito, né? Já tem algumas iniciativas bem interessantes, mas que incluam de uma forma sistemática, prática, de exercícios e uma estimulação a uma vida mais ativa, né? E acho que isso é bastante importante. Não é só a academia de ginástica que vai oferecer isso, né? Se estamos pensando em prevenção, né? E temos dados estatísticos claríssimos, né? Que isso é uma questão, que o sedentarismo é o problema principal, um dos problemas, mas o problema principal. Eu acho que temos os dados suficientes para que ações efetivas sejam realizadas para essa mudança de hábito e uma inversão desse processo cultural, da má alimentação, né, do consumo de hipercalóricos, enfim, todas essas coisas, né, que o Dr. Eduardo falou muito bem. Então, acho que é um caminho, né? A gente precisa investir em todos os espaços possíveis, né? E falando dessa questão financeira, doutor Eduardo, e também levando em consideração esses dados de mais de 500 milhões de pessoas que podem sofrer com doenças cardiovasculares e outras decorrentes do sedentarismo, né? Se estima, a OMS também estima que se gaste mais de 140 bilhões na próxima década com os custos para os pacientes decorrentes dessas doenças, né? Então eu lhe pergunto se uma vida sedentária ela é tão mais cara assim, ainda mais levando em consideração a longevidade que a doutora Aline também nos falava aqui no país. Sem sombra de dúvidas. Como a doutora Aline falou, nós, né, da área da saúde, nós já sabemos, né, que esse processo ele está acontecendo, ele não é de agora. Que, claro, a Organização Mundial da Saúde colocou custos, e quando a gente fala em custos, isso se torna, né, isso acaba aparecendo muito. Meu Deus do céu, são bilhões de reais que serão gastos, são 500 milhões de pessoas. Mas eu vou dar um dado para vocês aqui de um estudo que saiu agora em 2017, uma corte muito bem feita, que falou o seguinte: no ano de 2013 eles fizeram essa análise e eles disseram que o simples fato de, por exemplo, vocês comerem mais frutas, verduras e vegetais, 800 gramas, deram o valor no trabalho, nesse trabalho, nessa corte. O simples fato de modificar esse simples hábito, no ano de 2013, poderia ter salvado a vida de mais de 8 milhões de pessoas que morreram por causas como infarto, como um acidente vascular cerebral, e como câncer. Então, às vezes, pequenas intervenções, elas geram grandes resultados. E claro, obviamente, se a gente for tratar e se a gente for trabalhar na doença, nós vamos gastar muito mais. Por quê? Porque a doença, ela é mais cara do que a prevenção. O que eu sempre falo, e aí eu quero falar com os nossos políticos, né? A gente precisa olhar para o processo de prevenção e não apenas para o processo de doença. A gente precisa que os vereadores, que os prefeitos, que os governadores e que a unidade federativa, ela comece a olhar para o lado da prevenção das doenças. Obviamente, prevenir é muito mais barato, né? Já fizeram até um estudo, uma análise, que a cada real gasto com prevenção, tu deixa de gastar 3, 4 reais com doença. Então, a gente não vê grandes políticas, né, doutora? A gente não vê grandes políticas organizadas, né, pelos órgãos públicos que trabalhem o processo preventivo. Então, é o apelo que eu deixo aqui para os nossos governantes. A gente está em época de eleição, para pensar mais no processo de prevenção das doenças. Eu acho que a partir desse processo a gente vai conseguir diminuir essa conta, né, ali para o ano de 2030, essa conta realmente vai ser diminuída e a gente vai eliminar, né, com uma das coisas que mais alteram a nossa longevidade. Hoje, como a doutora falou, nós temos, obviamente, uma expectativa de vida muito alta. Então, o que abala dentro do sistema
público, né, de saúde principalmente, ou mesmo do sistema privado, é as pessoas vivendo muito e adoecendo muito. Então, a gente vive muito, a gente adoece muito. E como melhorar isso? Bom, a gente precisa trabalhar, né, com prevenção. E prevenção, ela se chama se movimentar, fazer atividade física, fazer exercício físico, fazer um esporte. A gente precisa se alimentar de forma correta, né, com alimentos, né, mais naturais. Isso tudo vai gerar o quê? Vai acabar com essa epidemia de obesidade que a gente vive no mundo. E no momento que a gente acaba com essa epidemia de obesidade, a gente começa a aumentar a longevidade. Basicamente é isso, né? É difícil, parece fácil né? É uma palestra, mas é exatamente assim que a gente tem que trabalhar, né? Então, a gente precisa de ajuda dos órgãos competentes, dos gestores. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga chegar nesse patamar. Assim como o doutor Eduardo nos traz e outros especialistas também dizem, a conta com o tratamento ela é muito mais cara do que a conta com a prevenção, né, por parte do poder público, para os cofres públicos dos municípios, estados, enfim, da unidade federativa, como bem disse o doutor Eduardo Brum. Então, doutora Aline, como você acha, ou como você enxerga o papel do Estado como um todo, dos governantes no nosso país, nessas campanhas de veiculação de prevenção das doenças cardíacas e principalmente ao sedentarismo e obesidade? Bom, papel, né, fundamental, necessário, né? Nós precisamos, como eu já tinha dito anteriormente, de ações pontuais, né, e de um envolvimento na construção de políticas públicas, na criação de políticas públicas que fomentem a prática de exercícios, a mudança de um estilo de vida para impactar na qualidade de vida, para que nós tenhamos também uma vida mais feliz por mais tempo, né? Uma questão que eu comento bastante é a presença dos profissionais de educação física nos espaços, né, públicos de saúde nas cidades. Nós temos uma presença ainda muito pequena. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, nós podemos observar profissionais de educação física atuando em academias de saúde, que é uma iniciativa, enfim, né, do poder público, mas ainda muito tímido, né, não consegue abarcar a população de uma forma consistente, né? E ao mesmo tempo nós temos um aumento nos cursos de bacharelado em educação física no Brasil que é vertiginoso, né? Então nós temos sim material humano, recursos humanos para atuar, né, com todos os tipos de população. Mas sinto essa falta. Nós observamos nas praças públicas, em algumas praças, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, aqueles aparelhos, né, que são colocados, enfim, ali. Nós fizemos uma pesquisa na região do Vale do Paranhana, há uns 3 anos atrás, sobre a utilização daqueles espaços, né? Então, a pesquisadora, inclusive a Daniele Schneider, a pesquisadora que foi minha orientanda, ela ficou observando como as pessoas utilizavam aquele espaço das academias públicas, né? E, enfim, né, de formas completamente diferentes do uso necessário daquele espaço, ou usavam como brinquedo, ou usavam com muito risco, né, sofrendo um grande risco ali naquele espaço. E em apenas uma cidade nós encontramos um profissional de educação física que estava ali num determinado horário, né? Então, acho que é importante a gente entender que nós temos profissionais habilitados para isso, que estão agora no plantel da saúde definitivamente, na lista brasileira de profissões, e que precisam estar nesses espaços. Existe uma necessidade de condução dos processos, inclusive para que seja estimulado novos hábitos com relação à atividade física, não apenas o exercício em si. Isso não custa caro, né? Se nós vamos pensar e vamos fazer um comparativo com a contratação de profissionais da área, de profissionais da nutrição também, que, se eu não me engano, não tenho certeza, mas não está no quadro básico, né? Não tenho certeza. Os profissionais da nutrição, né? Olha, eu acho que já se encontram já também. Já está, né? Sim. E, então, é bastante importante a gente entender isso, né? Se a conta não vai fechar nunca, e se nós temos essa premissa da prevenção, né? Isso está nos documentos públicos da saúde, desde sempre a prevenção como foco principal, nós precisamos, né, estimular.
né? Doutor, falta uma parceria entre o poder público e os profissionais, os especialistas, ou falta uma valorização desses especialistas? Olha, eu acho que falta vontade, sabe? Vontade do poder público em melhorar os seus espaços. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Olha a orla da nossa cidade, de Porto Alegre. Depois que a orla foi refeita, foi reorganizada, vocês podem ver que o esporte, o exercício físico, a atividade física, né, nos finais de semana, com certeza, mas se vocês forem ali durante a semana, vocês vão ver as pessoas se utilizando do espaço, se adonando como meu. Eu acho que é isso que o poder público ele tem que fomentar. Ele precisa fomentar o espaço público, né? Ele precisa fomentar os espaços da cidade, de forma que o cidadão ele tome para si. Porque a partir do momento que o cidadão começa a tomar o espaço público para si, ele também vai valorizar a sua cidade, ele vai cuidar mais daquele espaço público. Então, tudo é uma questão de fomento, é uma questão de valorizar. Bom, eu valorizei, eu fiz essa orla linda, maravilhosa, ficou lindo, com várias quadras poliesportivas, né, com espaço para todos os tipos de atividade, de exercícios físicos, de esporte. Então, ali, isso é uma maneira de tu fomentares, né, um processo de inclusão. Isso é fenomenal, isso dá resultado. Mas para isso, realmente, a gente precisa valorizar o profissional da educação física, que é o profissional capacitado para trabalhar um processo de saúde dentro do exercício, dentro do esporte. E a gente nota que realmente o profissional da educação física hoje, ele acaba não sendo uma prioridade para os governos. Aí eu coloco a minha área. Bom, o médico ele precisa estar lá nos hospitais, né? O nutricionista, né? O farmacêutico na rede hospitalar, tudo olhando para a doença. Aí o educador físico que trabalha com prevenção, né? Ele acaba ficando à mercê de todo esse processo. Então, como eu disse, a gente realmente precisa desse fomento por parte das nossas autoridades, a gente precisa de pessoas que se interessem em fazer bons espaços públicos. Pô, tem cidades pequenas ao redor aqui na região metropolitana que são referência no fomento dos espaços públicos. Dou um exemplo, Campo Bom. Campo Bom, ele é um exemplo de fomento aos espaços públicos. As pessoas elas se utilizam, elas já se adonaram daquele ambiente. Então, assim, a gente pode seguir, tem vários exemplos bons aí na nossa região metropolitana que a gente pode seguir também, sabe? Então é isso, eu acho que tudo passa por uma construção e quanto mais espaço nós tivermos, né? Vocês também fazem parte dessa construção, em nos chamar, em fomentar esse tipo de discussão, porque assim isso né, essa informação ela vai ser levada para mais pessoas, né? Daqui a pouco a gente tem a sorte de algum vereador, de algum deputado se interessar por isso e querer fomentar isso, né, de uma forma mais assertiva. Então é isso aí, eu acho que todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai conseguir realmente modificar os hábitos das pessoas. A mudança de hábito é muito difícil, eu sempre falo, não é fácil mudar um hábito. E um mau hábito, né, é um hábito. A gente precisa o quê? Todo dia, a todo momento ficar o quê? Fomentando, olha, vamos lá, né? É importante para a tua saúde, porque o nosso corpo, o nosso organismo sedentário, ele luta sempre contra nós, né? A gente tem que ir lutando num primeiro momento, mas chega num determinado ponto, e é aí que eu quero chegar. Se você que está me escutando aí, está querendo iniciar um exercício físico, né? Não desiste nos primeiros 10, 15 dias.
passe por essa etapa, né? Fique 45 dias, coloque um planejamento e um foco de 45 dias, a atividade física, o exercício físico fazer parte da tua vida. Tu vai ver que no 30º dia vai ser muito mais fácil, né? Tu vai estar muito mais adaptado. Por quê? Porque o teu cérebro ele já tomou aquilo como um hábito. Então, no momento que tu transforma, né, algo que não é muito legal num hábito, isso começa a fazer parte da tua vida. Como escovar os dentes, né? Como fazer higiene pessoal, tomar banho. Exatamente assim. A gente tem que levar, né, o exercício físico como um processo, né, diário, né, como se fosse um hábito de higiene, né, um hábito pessoal que todas as pessoas fazem e não se importam em fazer todo dia. É isso, tem que ser um processo natural, diário, que faça parte da nossa rotina, que esse caminho passe também pela opção da pessoa em ser mais saudável, passe pela valorização dos profissionais e, claro, como bem disse aqui os nossos convidados, por um fomento e um estímulo à prática das atividades físicas por parte do poder público. Esse é o nosso assunto que permeia aqui a nossa pauta sobre sedentarismo e as doenças que estão relacionadas ao sedentarismo também. Nós já voltamos com mais informações aqui no nosso TV Câmara Entrevista. Fique ligado e não saia daí.